pessoal, bem-vindos ao Kit to the World. Eu sou o Tiago e hoje vamos falar sobre a história de Portugal, parte 6. Lembram-se no último episódio nós ficámos no final da primeira dinastia? Dom Fernando tinha morrido e não tinha deixado herdeiros diretos. Portugal estava sem rei. A única filha de Dom Fernando, Dona Beatriz, com 13 anos, já era casada com o rei de Castela. Assim havia vários candidatos a quererem reinar Portugal. Leonor Teles, viúva de Dom Fernando, queria ser rainha enquanto Dona Beatriz não fosse adulta. O rei espanhol também queria subir ao trono por ser casado com a infanta. Dom João Mestre Davis, irmão do rei, queria evitar que os castelhanos subissem ao trono de Portugal. Havia ainda os dois irmãos mais velhos de Dom Fernando, filhos de Inês de Castro. Muita gente não confiava em Leonor Teles e não queriam que os castelhanos subissem ao trono de Portugal, e foi assim que começou a luta do interregno. Sempre que morreu um rei, aclamavam um novo rei pelas cidades e vilas. A primeira tentativa foi feita por alguns nobres de Lisboa, apoiando Dona Beatriz. Mas o povo de Lisboa não queria dar o trono aos castelhanos. Preferiam dar o trono ao irmão mais velho, Dom Fernando. Também se chamava João, como Mestre Davis. Mas este João caiu numa armadilha de Dona Leonor Teles e refugiou-se em Castela. Assim o povo virou-se para o único filho de Dom Pedro que ainda residia em Portugal, Dom João Mestre Davis. Para aumentar o poder, os apoiantes de Dom João Mestre Davis tentaram arranjar um plano para matar o condandeiro, o amante da rainha. O plano deles foi bem sucedido. Primeiro marcaram uma reunião com a rainha, depois pediram para falar privado com o condandeiro e aí matá-lo. Depois tinham cá fora alguém que pudesse anunciar o contrário, ou seja, que o condandeiro é que estava a atacar o Mestre Davis. Tudo correu como planeado e o povo dirigiu-se ao palácio para apoiar o Mestre Davis. Ficaram ainda mais contra Leonor Teles. Alguns grupos cometeram atos incorretos, como matarem o bispo e atacarem judeus ricos. Só não foi pior porque o Mestre Davis impediu. Entretanto, começaram os boatos de que Castela ia atacar e convenceram o Mestre Davis a fazer a defesa do reino. Ele hesitou e só avançou quando confirmou que todos o apoiavam. Reuniu à sua volta muita gente do povo, criando a Casa dos 24. Lá faziam parte 2 pessoas de cada ofício para ajudar a governar, incluindo o povo nas suas decisões. Nuno Álvares Pereira, que era um jovem muito valente, quis reunir cavaleiros e juntar-se ao Mestre Davis. A revolta contra Leonor Teles e contra o rei de Castela crescia, tal como o apoio do Mestre Davis. Entretanto, o rei de Castela chegou a Santarém, onde Leonor Teles se escondera. Mas o encontro correu mal. Ambos queriam mandar no reino. O rei de Castela mandou vigiar a rainha que, ao sentir-se presa e desrespeitada, fez um plano para matar o rei de Castela. O rei descobriu isso no último minuto e prendeu-a no convento de Tordesilhas. Entretanto, outro exército espanhol entrou pelo Alentejo e o Mestre Davis mandou a Nuno Álvares Pereira para defender essas terras. Os exércitos encontraram-se em Apeleiros, que foi um lugar onde Nuno Álvares Pereira escolheu para lutar. Era um sítio ideal porque eles poderiam ganhar mesmo em menor número. Nuno Álvares Pereira usou a tática dos ingleses de atacar os cavalos, deixando os cavaleiros a pé, sem hipótese de lutar, pois as armaduras eram pesadíssimas. Após 3 investidas, os castelhanos foram derrotados. No mês seguinte, em maio, as tropas do rei de Castela avançavam sobre Lisboa, começando um cerco que durou até setembro do mesmo ano. Os castelhanos cercaram Lisboa por terra e por rio. O acampamento espanhol era uma autêntica cidade com casas, ruas, ofícios e zonas comerciais e tudo organizado e identificado. Os portugueses observavam todas as muralhas e também se preparavam para resistir. Foi pedida ajuda ao Porto, que enviou 17 naus e 17 galés carregadas de homens, armas e mantimentos. Mas tinham de passar por 40 naus e 13 galés dos castelhanos. Os lisboetas saíram no seu navio para distrair os castelhanos.
Apesar de algumas perdas, conseguiram trazer mantimentos para dentro da muralha. A 19 de agosto ocorreu o eclipse. Naquela altura aquilo assustava as pessoas e achavam que algo mal ia acontecer. E não é que aconteceu? A família real e os nobres do acampamento de Castela adoeceram. A peste negra espalhou-se e o rei teve de fugir, terminando assim o cerco. Destruíram tudo o que não puderam levar, mas não foi o fim da discussão. Muitas povoações ainda apoiavam Dona Beatriz. Decidiram então reunir as cortes em Coimbra para decidir quem é que era o rei de Portugal e acabar a confusão. Reuniram a 3 de março de 1385 e tiveram 1 mês e 3 dias a debater. Dr. João das Regras, um sábio do reino, falou a favor do mestre Davis. Em vez de mostrar logo o seu apoio, Dr. João das Regras disse porque é que os outros concorrentes não podiam reinar. Dom Henrique Castelo não poderia ser rei porque não tinha cumprido o Tratado de Salvaterra e invadir Portugal. Dona Beatriz também não podia reinar porque a sua mãe não foi fiel ao marido e não tinham certeza se Dom Fernando era seu pai. E por consequência, Dona Leonor Teles também. Os 2 irmãos mais velhos, Dom João Menezes Travis, não podiam ser rei, pois Dom Pedro não tinha casado com Inês de Castro. Eram bastardos. Restava assim o mestre Davis, que no final foi mesmo aclamado como o novo rei da nova dinastia. Acabava assim o interregno entre dinastias. Dom João cumpriu as promessas que fizera antes de subir ao trono. Distribuiu terras, riquezas e cargos aos seus apoiantes conforme prometido. Ficou conhecido como o de boa memória. Dr. João das Regras ficou chanceler-mor, uma espécie de primeiro-ministro naquela altura. Nuno Álvares Pereira ficou como condestável de reino, chefe máximo dos exércitos. Uns meses depois, o rei de Castela, sentindo que ainda havia algum apoio em Portugal e que tinha direito ao trono, decidiu invadir novamente. Entraram por Almeida e chegaram a Coimbra, onde não deixaram entrar. Nuno Álvares Pereira decidiu que se atacasse o mais rápido possível e foram para tomar onde pensavam que iam encontrar os espanhóis. No entanto, os espanhóis foram por Pombal desviando-se dos portugueses. Nuno Álvares Pereira então decidiu colocar as tropas de Alves Barrota num sítio sábio. À semelhança dos atoleiros, usaram a tática do quadrado. No dia 12 de agosto, os portugueses colocaram-se entre 3 cursos de água que eram difíceis de atravessar, deixando apenas um lado possível para os castelhanos atacarem. Nesse lado escavaram-se fossos e armadilhas com grande rapidez, pois os espanhóis aproximavam-se. No dia 14 chegaram as tropas castelhanas. Segundo a maioria dos historiadores, o lado espanhol estava com 6.000 cavaleiros contra 2.000 cavaleiros portugueses. E no total em combatentes tínhamos menos de metade dos espanhóis. À meia da tarde, alguns cavaleiros castelhanos, confiantes que estavam em maior número, atacaram. Alguns caíram nas armadilhas, mas outros conseguiram furar a primeira linha. No entanto, conforme Nuno Álvares Pereira previa, os espanhóis foram presos entre as restantes tropas e foram esmagados. À noite, o campo estava coberto de mortos e feridos e os castelhanos fugiram de bandada. Tal era a confusão que só na manhã seguinte os portugueses perceberam-se que tinham ganho e puderam festejar. O rei de Castela refugiou-se em Santarém e foi para Lisboa embarcar de regresso a Castela. Nos tempos seguintes houve várias batalhas com vilas que ainda apoiavam Dona Beatriz. Dom João I decidiu investir nas seguranças das fronteiras e em 1386 assinou com os ingleses um tratado. A paz com Castela só iria ser assinada em 1411, mas já quase não havia guerras em 1398. Antes da Batalha de Alves Barrota, Dom João I fez uma promessa: se ganhasse, construir um mosteiro. As obras começaram em 1388. O rei chamou ao mosteiro Santa Maria da Vitória, mas ele ficou conhecido como Mosteiro da Batalha. Começou assim um período de maior paz que permitiu aos portugueses começarem a pensar na expansão do território. Vêm aí os descobrimentos. Vejam os próximos episódios, deem like e subscrevam no canal. Adeus!